Olá, eu sou a Silvia Ferreira, sou formadora, especializei-me em aromaterapia, ou seja, no uso dos óleos essenciais, e ajudo famílias a introduzir os óleos essenciais na sua rotina de forma simples e eficaz. Sou mãe de uma menina maravilhosa, sou completamente apaixonada pela natureza e por um estilo de vida mais saudável, mais natural e equilibrado. E este é o Por Falar em Lavanda, um podcast onde falamos de óleos essenciais, vida natural, equilíbrio e bem-estar, desmistificamos ideias e divagamos sobre outros temas que acabam por juntar e relacionar-se com tudo o resto. No fundo, sou só eu aqui com os meus devaneios e com os meus anos de estudo e de experiência pessoal e profissional a falar com vocês de temas que eu sinto que precisam de ser partilhados com o mundo. Hoje tinha um tema diferente preparado para gravar, mas decidi mudar à última da hora. Portanto, estou a começar a gravar e decidi, minutos antes de começar a gravar, que ia falar de outra coisa completamente diferente. Porque quero acompanhar aquilo que estou a sentir e, honestamente, hoje sinto-me tão assoberbada com tudo o que tenho para fazer que acho que é mesmo melhor seguir o meu instinto e falar sobre aquilo que está aqui na ponta da língua, sabes? Eu estou inspirada para falar nisto, não estou inspirada para falar de mais nada hoje. Então decidi aproveitar aqui a boleia e mudar completamente o tema. E eu estava a tentar partilhar um story no Instagram e o Instagram não me deixou partilhar o story 3 vezes. Não sei o que é que se passa, mas interpretei como um sinal e, portanto, não vou partilhar. Talvez partilhe mais logo ou no outro dia, se o Instagram me deixar, não é verdade? Realmente hoje é um dia em que parece que se convergiram milhares de tarefas que precisam de ser executadas, estás a ver? E eu sei que todos temos dias assim, ok? Isto acontece e está tudo bem com isso, eu estou bem. Estou só assoberbada com o cérebro a mil, ok? E achei que era interessante vir aqui falar contigo um bocadinho sobre isto, porque eu sinto que a maioria das pessoas andam constantemente a mil, não é o meu caso, ok? Isto acontece ocasionalmente e neste caso, hoje em particular, estamos a organizar-nos, ou eu estou a organizar-me para amanhã irmos viajar. Portanto, é por um bom motivo, ok? Não é por um motivo mau. Há muitas coisas para fazer, para organizar, mesmo de trabalho, não é? Queria deixar o podcast gravado para depois sair no dia que é suposto, porque não vou estar cá e então tem que ficar tudo pronto. Coisinhas de trabalho, coisinhas da casa, acompanhar a minha filha. Hoje ela também teve assim uma prova oral, portanto eu também estou assim um bocadinho nervosa e ansiosa por ela, porque sei que ela também estava um bocadinho preocupada, portanto tudo se junta, tenho um montão de roupa para arrumar aqui em casa que provavelmente não vai ser arrumada, vai ficar aqui e só será arrumada depois de nós regressarmos. É o que é, precisamos mesmo de priorizar nestas alturas e a roupa não vai a lado nenhum, portanto não é uma prioridade arrumá-la e deixar a casa imaculada antes de sair. A prioridade serão outras coisas. E pronto, recebi ontem também a minha encomenda mensal da Young Living. Tenho pedidos de pessoas que quero entregar antes de ir de viagem, porque não vou estar cá na próxima semana, portanto, não quero ficar aqui com as coisas. E então é tudo, ok? Tudo ao mesmo tempo e faz parte. Convergiu no dia de hoje. E às vezes isto acontece porque nós não conseguimos antecipar tudo, não é? E é normal. E temos que dar espaço na nossa vida, no dia a dia, para o imprevisível, para o imprevisto. Porque se tivermos o nosso tempo todo contadinho e algo imprevisto acontece, isso desorienta-nos completamente, não é? Então, normalmente eu tenho este espaço para o imprevisto, mas há dias em que
ele não existe, não é? Este espaço não existe. E nós não precisamos de todo de imprevistos. E é sempre nestas alturas que os imprevistos acontecem, não é? Portanto, é lidar da melhor forma possível com isto, mas é precisamente nestes momentos, principalmente nestes momentos, mas não só, que eu me apoio muito na aromaterapia. Os óleos essenciais têm um potencial imenso para ajudar a equilibrar o nosso sistema emocional. E esta semana fui convidada para participar num podcast e em breve também irei anunciar mais sobre isto, irei partilhar para que possam ouvir. Posso desde já dizer que é uma médica que eu conheço que me convidou, que já tem o seu podcast e fiquei muito honrada e muito agradecida pelo convite. Foi uma conversa muito boa mesmo e falamos também um bocadinho sobre o impacto dos óleos essenciais na nossa parte emocional e na forma correta de os utilizar para nos ajudar com as nossas emoções. Porque o que eu sinto que acontece muito e o que eu vejo acontecer muito é que nós só os procuramos quando estamos mal ou quando precisamos deles. Não tem que ser quando estamos mal, porque eu não estou mal. O stress faz parte da vida, não é? E é preciso lidar com isso. A ansiedade faz parte da vida e não tem que ser necessariamente má. Aliás, eu acho que é bom nós sentirmos todas as emoções e experienciarmos todas as emoções. Também é isso que nos ajuda a crescer e ajuda a fazer evoluir também a nossa inteligência emocional. Mas o que eu vejo muito a acontecer é que é só nestes momentos que muitas pessoas procuram os óleos essenciais. Estou nervosa, estou ansiosa, estou preocupada, estou triste, estou zangada, vou buscar os óleos essenciais neste momento. No outro dia estou nervosa, estou estressada, estou preocupada, vou buscar os óleos essenciais. E depois chega uma altura em que sentimos que os óleos essenciais não fazem o efeito que é suposto, porque nós usamos e continuamos a sentir-nos preocupadas, nervosas, ansiosas, o que for. E dizemos, ok, isto afinal não resulta assim tão bem. Mesmo que já tenha resultado antes, nós vamos sempre focar, ou a maioria das pessoas, recuso-me a acreditar que são todas assim, pelo menos espero que não sejam todas assim. Eu tento não ser assim, tento trabalhar em mim para ver o lado bom, mas às vezes também me acontece, ok? Mas a maioria das pessoas foca no negativo. Ok, não resultou desta vez, pronto. Deixou de funcionar. Nunca mais vai funcionar. Arruma para o lado. E é muito importante, e eu falei disto no podcast em que participei, é muito importante nós percebermos como é que os óleos essenciais atuam, como é que eles funcionam, porque ao percebermos o funcionamento deles, numa determinada área de atuação, neste caso na parte emocional, nós vamos conseguir trabalhar muito melhor com eles. E vamos conseguir perceber o que é que precisamos de fazer para que eles funcionem e para que eles efetivamente nos ajudem nesta parte emocional. Então, o segredo aqui está em não usar os óleos essenciais só nesses momentos em que precisamos deles ou em que sentimos que precisamos deles. Ou seja, o nosso cérebro está constantemente a trabalhar e está constantemente a criar associações. Quando nós sentimos um determinado cheiro, um determinado aroma, o nosso cérebro guarda esse aroma, ok? Armazena esse aroma e nós temos uma memória olfativa. E as experiências que nós vivenciamos muitas vezes são despoletadas por cheiros que estavam presentes no momento em que estávamos a viver alguma coisa. Nós associamos cheiros a pessoas, nós associamos cheiros a momentos. Isso é o nosso cérebro a trabalhar, a criar estas ligações, estas associações. E ele associa os cheiros a coisas boas, pode associá-los a coisas boas ou pode associá-los a coisas menos boas. Então, se nós só procuramos os óleos essenciais nos momentos em que nos sentimos mal,
ou tristes, ou estressados, ou seja o que for. É essa associação que o nosso cérebro vai criar com aquele óleo essencial, com aquele aroma. Ou seja, nos momentos em que tu precisas, tu vais buscar aquele aroma, vais buscar aquele cheiro e é essa ligação, essa associação que o teu cérebro vai buscar inconscientemente. Isto é algo que trabalha de forma inconsciente, está bem? Tu não o fazes propositadamente, a tua intenção é precisamente o contrário. Mas o nosso cérebro está sempre a trabalhar e está sempre a criar estas associações. Há inclusive óleos essenciais que as pessoas associam à doença, porque só os utilizam nesses momentos. Por exemplo, óleos essenciais que utilizam para a parte respiratória, em que utilizam só quando estão mal a esse nível. Ou lembro-me, por exemplo, do DGs ou DJs, que é uma mistura que nós temos na Young Living, que é para suporte gastrointestinal e que muitas pessoas rejeitam o seu cheiro porque só utilizam quando estão mal a nível gastrointestinal, então associam o cheiro a algo negativo. Quando estão doentes é que precisam daquele óleo essencial e cria-se aqui esta associação negativa. Eu, pelo contrário, o DGs ou DJs era um dos óleos essenciais que logo no início eu cheirei e rejeitei, detestava o cheiro dele. E à medida que fui utilizando e que fui precisando, criei uma associação positiva de isto faz-me bem, então este óleo é bom. E hoje em dia já não o rejeito tanto, já não me faz tanta confusão, mas inicialmente fazia-me um bocadinho. Portanto, isto pode resultar de formas diferentes para diferentes pessoas, ok? Eu acho que tudo depende também um bocadinho da nossa perspectiva acerca das situações, acerca das coisas. A nossa visão da vida também está aqui por detrás disto. Mas é um bocadinho isto. Há pessoas que sentem certos cheiros. É como nós entrarmos no hospital e associarmos o cheiro do hospital à doença também, não é? Se pensarmos um bocadinho sobre isto, faz sentido. Nós criamos estas associações inconscientemente. E quando utilizamos os óleos essenciais, isto tem que estar muito presente. Então, quando nós precisamos de utilizar os óleos essenciais para a parte emocional, já há aqui um trabalho prévio que convém estar feito. Ou seja, se nós temos os óleos em casa, nós não podemos simplesmente ir buscá-los nos momentos em que estamos mal. Nós precisamos de criar associações positivas com aquele cheiro, com aquele aroma, para depois, quando precisarmos deles, nos momentos mais difíceis, os irmos buscar e eles ajudarem a melhorar o nosso estado emocional. Há óleos que, nos momentos mais difíceis, têm a capacidade de mudar completamente o nosso estado emocional, de nos acalmar, de nós sentirmos o corpo a relaxar, a serenar, a tranquilizar. E é uma sensação incrível. Mas há um trabalho que tem que ser previamente feito para que isto aconteça. Ok? É mais complexo, é tão simples na prática, a utilização é super simples, mas o conceito é mais complexo do que aquilo que se pensa, não é? Então, como é que nós podemos fazer isto, Sílvia? Na prática, explica-me, porque eu não estou a perceber muito bem. Consigo ver aí quase que consigo imaginar aí as rodinhas a girar na tua mente e a pensar, o que é que isto significa na prática? Isto significa que no teu dia-a-dia, nas alturas em que tu estás bem, imagina, estás com a tua família, estás a ver um filme, eu digo muitas vezes isto às pessoas que acompanho. Estás a ver um filme, estás a jogar um jogo com os teus filhos, estás a brincar com eles, estás no teu dia a dia, estás bem, estás tranquila, ligas o difusor com os óleos essenciais que tu mais gostas, que tu preferes, crias as tuas combinações, explora os óleos essenciais, descobre as tuas combinações preferidas e utiliza-as diariamente. Dessa forma, inconscientemente, o teu cérebro está a criar estas associações e ele associa estes momentos em que tu estás tranquila, estás calma, estás feliz, estás bem, àqueles aromas.
E quando tu precisares deles nos momentos mais vulneráveis, vais buscá-los e eles vão ajudar-te a atingir esse estado de calma que tu tanto precisas nesse momento. Parece magia, mas não é. É ciência. Nós é que nem sempre conseguimos compreender esta parte, não é? Porque não é visível, não é palpável, não é tangível, não é? Mas está sempre muita coisa a acontecer, tanto no nosso cérebro como no resto do nosso corpo, ele está sempre a trabalhar. E nesta parte emocional é muito interessante porque sabendo isto é muito fácil de compreender porque é que cerca de 75% das nossas emoções diárias são influenciadas por cheiros, são despoletadas por cheiros, por aromas. E são os cheiros que despoletam muitas vezes as nossas reações mais impulsivas e instintivas, porque os cheiros são processados no nosso cérebro, no sistema límbico, na parte do nosso cérebro que controla não só as nossas emoções, mas também a motivação e comportamentos instintivos. Sabes quando sentimos um cheiro que não nos agrada e fazemos imediatamente aquela expressão de nojo e todo o nosso corpo parece que se contrai? Isso é algo instintivo. Pelo contrário, quando sentimos um cheirinho que nos agrada, que nós gostamos, o nosso corpo todo responde e é imediato. Imediato. Nosso olfato é o único sentido que tem um impacto rápido e direto no nosso cérebro, nomeadamente no nosso sistema límbico. E isto é muito interessante. Não te vou explicar todo o sistema olfativo porque, pronto, é algo complexo, mas é fascinante porque tudo isto acontece em milésimos de segundos e é por isso que certos aromas podem despoletar memórias, lá está, memórias muito vivas e alguns nos conseguem acalmar e tranquilizar, outros estimulam-nos e outros provocam-nos nojo e uma reação mais de rejeição, porque não gostamos daquele aroma, e tudo isto está relacionado com as nossas experiências ao longo de toda a nossa vida e com as memórias olfativas que nós temos armazenadas no nosso subconsciente. Isto é muito interessante. Não achas? Eu adoro esta área. Então, os aromas influenciam as nossas reações emocionais e físicas, porque o olfato está intimamente ligado às áreas cerebrais que lidam com os sentimentos e com as memórias. Sabendo isto, nós podemos realmente utilizar a aromaterapia e os óleos essenciais de uma forma muito poderosa e muito eficaz. Nesta parte, principalmente da parte mais emocional, de suporte emocional, e que nós vamos sempre precisando ao longo das semanas, ao longo dos dias, ao longo da nossa vida, nós precisamos sempre, e é sempre muito importante nós termos estas ferramentas que nos permitem encontrar o equilíbrio em vários momentos, não só da nossa semana, mas do nosso dia. Eu literalmente há bocadinho sentei-me na minha secretária, tinha aqui um óleo na minha secretária, está sempre na minha secretária. Tenho o Abundance, que é abundância, e tenho o Joy, que é a alegria. E pronto, às vezes mudo, não é? Não são sempre estes. Já tive aqui o Rosemary, o óleo essencial de alecrim, porque me ajuda realmente a estar focada, a estar concentrada e às vezes está o difusor a trabalhar, mas para não estar sempre a ligar o difusor, às vezes só pego no óleo essencial, abro e tenho-o aqui à minha beira e vou cheirando sempre que preciso. Portanto, deixo-te esta sugestão, é algo que eu faço muito e que tu também podes facilmente implementar no teu dia, ter um óleo essencial que tu gostas muito e ires cheirando ao longo do dia. Não só quando precisas, mas simplesmente porque te apetece sentir aquele cheirinho. Outra forma muito interessante de os integrares na tua rotina é sob a forma de perfume. Eu uso os óleos essenciais como perfume e vou-te deixar
duas receitas de perfume na descrição, tanto o perfume que eu faço com óleo vegetal e que aplico na zona do pescoço, dos pulsos e depois sinto o cheirinho, como também o perfume em spray. O Pedro prefere o perfume em spray, eu faço-lhe sempre um spray, comprei um spray assim muito bonitinho e tal, de vidro, parece, é mesmo um perfume a sério. E os óleos essenciais têm sido utilizados em perfumaria desde sempre, está bem? Estão na base da perfumaria. Depois é que se começou a replicar os cheirinhos em laboratório e a criar outros cheiros sintéticos, mas foram sempre utilizados. E então, utilizar como perfume permite-te integrá-los na tua rotina sem grande esforço e permite-te ter esse recurso, essa âncora, digamos assim, contigo o tempo todo. E podes até levar, se usares num roll-on, podes até levar, se usares, há uns frasquinhos de spray pequeninos, que são mesmo portáteis, mesmo para nós podermos transportar facilmente no bolso, e podes reaplicar ao longo do dia. E acredita que faz toda a diferença no teu dia. Toda, mesmo. Depois, outra coisa muito importante. Olha para os óleos essenciais que tu tens neste momento. Se não tens e estiveres a pensar adquirir, pede ajuda para seres orientada. Posso-te ajudar a decidir ou a escolher aromas que podem ser mais indicados para ti. Está bem? Conversamos um bocadinho e eu depois oriento-te da melhor forma. Mas se tu já tens óleos essenciais, olha para eles, cheira-os e tira um tempinho para perceber quais é que tu gostas muito, quais é que tu até gostas, quais aqueles que não gostas assim tanto, ok? E depois diverte-te a utilizar os óleos essenciais, principalmente aqueles que tu percebeste que gostas muito, e usa-os. Seja no difusor, seja como perfume, seja num roll-on que levas contigo, seja num escaldapés, seja na tua espuma de mãos para lavar as mãos todos os dias, que é super simples de fazer. Também tem a receita nas minhas redes sociais, podes procurar, facilmente encontras. E usa os óleos essenciais no teu dia a dia, ok? Não só quando precisas. Quando precisas é óbvio que os vais utilizar, mas antes disso procura integrá-los na tua rotina destas formas que são super simples. Não concordas? Não dá praticamente trabalho nenhum. E vai realmente, eu acho que vai amplificar os teus dias. Depois partilha comigo se isso aconteceu ou não. E podes simplesmente levar um frasquinho de óleo essencial contigo e cheirá-lo, como eu fiz agora há bocadinho. Pegar nele, abrir a tampinha e levar ao nariz e cheirar. Mais simples do que isto não há. É mesmo muito fácil de os integrar. E eles ajudam-nos a mudar o nosso estado emocional muito rapidamente, em poucos segundos. É óbvio que se há problemas internos profundos que precisam de ser trabalhados, é importante procurar ajuda profissional para trabalhares isso, mas aliar a aromaterapia, a terapia psicológica, por exemplo, é incrível, é fascinante mesmo. Eles não resolvem tudo sozinhos, mas quando lhes colocamos uma intenção e quando os utilizamos de forma consciente, com conhecimento, eles são aliados poderosos para apoiar as nossas emoções e para nos ajudar a criar estes momentos de pausa e conexão connosco próprias. E isto é fundamental para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, a todos os níveis. Se nós não estivermos equilibrados, nós não vamos conseguir corresponder nas diversas áreas da nossa vida, nos diversos papéis que nós desempenhamos. E às vezes a diferença está nestes 5 minutos que tu tiras para respirar fundo e conectares contigo mesma. É mesmo muito importante. Então, tenho um desafio para ti. Estás disposto a isso? Vamos ver. Então, aquilo que eu te vou pedir é para tu escolheres uma forma muito simples, das que eu já referi, para integrar os óleos essenciais na tua rotina. Isto se ainda não o fazes e se já tens óleos essenciais contigo. Escolhe os teus preferidos e cria o teu perfume ou
leva o teu preferido contigo no bolso, ou faz um inalador. O inalador é assim um tubinho que tem uma tira de algodão lá dentro, onde colocamos as gotinhas do óleo essencial ou dos óleos que queremos utilizar, e depois é só abrir, levar ao nariz e cheirar, sentir o cheirinho do óleo essencial. Faz um inalador, ou se estiveres mais por casa, liga ao difusor com regularidade, com os óleos essenciais que tu mais gostas, que vocês mais gostam. Implementa uma destas coisas, apenas uma. Partilha comigo, vem até ao Instagram ou até ao WhatsApp e partilha comigo o que é que tu vais implementar. Porque eu vou estar a torcer por ti e vou-te ajudar, vou-te aconselhar se for necessário, vou-te apoiar, vou-te ajudar a orientar também. Dessa forma, tu estás a criar uma âncora emocional, ou seja, estás a escolher um cheiro ou um aroma que tu vais associar a calma e a bem-estar e que usas para te recentrar, para encontrar o equilíbrio. E depois, sempre que esse equilíbrio não estiver a existir na tua vida, tu vais buscar essa tua âncora que já utilizas regularmente e vais muito mais facilmente conseguir encontrar esse equilíbrio. Acredita em mim. Então faz isso, partilha comigo e eu espero que com este podcast, de uma forma muito simples e muito breve, ok? Nós poderíamos ficar aqui o dia todo a falar sobre óleos essenciais e o impacto na parte emocional, mas seria se calhar uma seca para a maioria das pessoas, não é verdade? Portanto, diz-me o que é que tu vais fazer e eu espero que tu encontres realmente nesses aromas, nesses cheirinhos que tu tens aí em casa, que são muito mais que cheirinhos, são cheirinhos, mas têm um poder imenso que muitas vezes é invisível. Mas eu espero que tu realmente encontres neles a calma, a força que tu precisas, acima de tudo, o bem-estar e o equilíbrio na maioria dos teus dias. E é isso que te vai permitir aceitar as pequenas tempestades que vão surgindo, que são normais e são inevitáveis. Não há sol sem dias de chuva. E também são os dias de chuva que nos fazem valorizar mais os dias de sol. Portanto, deixo-te com esta pequena reflexão. Pareço uma filósofa, não sou de todo. Saiu-me agora, mas espero que realmente este episódio te tenha ajudado a utilizar os óleos essenciais com uma intenção diferente e com uma consciência diferente e com mais conhecimento. Conhecimento é poder. Eu acredito muito nisto, digo muitas vezes isto e confirma-se. E vamos falando, vai partilhando comigo a tua experiência, está bem? Então, vemo-nos no próximo episódio. Até lá!